É a questão, porque o pessoal já se preocupa com demência cedo, que é uma coisa que é atípica, né? É demência cedo ou preocupado. Eu vejo às vezes, eu falei, não, se você tiver com Alzheimer, então tá todo mundo com Alzheimer aqui, porque, né? É normal esquecer, às vezes esquece o nome de uma coisa que você sabe, daquele branco, né? Aquele branco, né? Sim. Esse branco, existe uma explicação fisiológica para isso? Ou é excesso de informação, com cansaço e fadiga mental? Né? Porque eu dei um branco, doutor. Porque eu já um dia esqueci o nome da minha sobrinha. E eu me considero a minha memória magnífica, mas um dia eu olhei para minha sobrinha e falei, qual que é o nome dela, cara do céu? Só que assim, era um nome tão comum, eu tenho 3 sobrinhas só, não tenho 10. Só que era tanta informação naquele dia. Aí no final do dia, aquele cansaço, aquela fadiga, e eu não lembrava o nome. Me Assim, eu falei, Jesus amado, cara. E eu sabia que era minha, isso, eu tinha noção de quem era, que se tratava, mas o nome não veio na cabeça. Assim, eu puxei, e nunca tinha acontecido isso comigo. Aí eu comecei a perceber que era o excesso de coisas que estava acontecendo, estava num cansaço, uma fadiga mental, e aí por diante. Só que dentro da neurologia, existem doenças que podem dar esse branco? Então, Pessoas novas, tá? sim, sim. Então, pensando em pessoas novas, né? Vamos colocar assim, menor que 50 anos de idade, é uma queixa que é comum no consultório da neurologia, no nosso dia a dia. E assim, um jovem, né? Aquele indivíduo menor que 50, 60 anos, com queixas de esquecimento, assim, é muito, mas muito comum estar relacionado a transtornos do humor, seja depressão ou seja ansiedade, principalmente a ansiedade. A própria depressão em si pode gerar um quadro de esquecimento ali, associado como um sintoma secundário da depressão. E o que é mais comum ainda, a ansiedade gerar esse sintoma secundário de esquecimento. Porque assim, eu costumo brincar com os pacientes que tanto a depressão quanto a ansiedade é um problema de tempo. O paciente tem um problema no tempo. O paciente fica sem entender, eu vou explico, né? Porque o depressivo ele vive no passado, né? Ele fica se lamentando daquilo que ele fez de errado, daquilo que ele deixou de fazer, fica se martirizando, né? Sim. E não vive o presente. O ansioso é o contrário, ele vive no futuro, né? Então ele tá pensando o que vai fazer amanhã, no dia de amanhã, o que vai fazer quando ele acordar, depois do almoço, o que ele tem que fazer, à noite, o que ele tem que fazer. Então ele nunca vive o presente, ele sempre tá vivendo posteriormente, está pensando posteriormente o que ele vai fazer, quais são as situações que ele vai desenrolar no dia a dia. E acaba não prestando atenção no presente. E isso gera distração. Então, esse paciente é um distraído. Você conversa com ele, explica alguma coisa ou dá algum recado para ele, ele não lembra, ele acaba esquecendo. E não é um Então, problema de neurodesenvolvimento, é um problema de fadiga, de excesso de ansiedade. não, nesses casos, é puramente ansiedade, porque o ansioso ele é um cara distraído. Porque se for para nutrologia, você percebe que o cortisol alto também ferra com a memória. Dá esquecimento, o cortisol alto. Além de atacar o músculo cardíaco, o cortisol alto também tira essa questão tua de dar esses brancos, né? Esses esquecimentos, né? Que às vezes são prejudiciais. Você fica sem graça de não lembrar o nome da pessoa, Sim, né? Uma pessoa que você conhece, fica mais difícil ainda. sim. É bem complicado, né? Uma coisa que a gente tem que ficar atento é em relação à qualidade no dia a dia. Será que esse esquecimento está interferindo nas minhas atividades do dia a dia? Por exemplo, chega o paciente com queixa de esquecimento. Eu estou esquecendo o nome de pessoas, estou esquecendo recados, objetos pela casa. Tá, ok. Mas isso está atrapalhando no seu dia a dia? Isso faz você se perder na vizinhança e não voltar para casa? Isso faz você ter algum prejuízo no seu trabalho? Isso faz você, por exemplo, esquecer a sua data da consulta, o seu horário de consulta? Porque, assim, um paciente com demência, ele não vai lembrar que tem uma consulta médica, ele não vai lembrar do horário. Muitas vezes ele tem questão da desorientação espacial, então ele não consegue ir e vir de um local para o outro. Então, assim, isso são coisas que a gente tem que estar atento. Geralmente, o paciente com demência, seja Alzheimer ou qualquer outro tipo de demência, ele nunca vai se queixar que ele está com esquecimento. Geralmente, essa queixa, quem traz são os filhos, são Família, os netos. né? Meu avô, meu pai está meio esquecido. Você conversa com o paciente, com o pai, né, ou o avô, pergunta para ele, e tá tudo bem com o senhor? Tá esquecendo alguma coisa? Ele, não, para mim tá tudo bem. Isso, tem até um termo para isso, que chama anosognosia. Ou seja, o paciente ele nega os seus sintomas. Né? O esquecido nunca vai lembrar, entre aspas, né, que ele está esquecido. Né? O paciente jovem, quando chega com essa queixa de esquecimento, assim, é muito comum estar relacionado a transtornos de humor.
Depressão e ansiedade. Claro que a gente vai investigar outras causas, né? Por exemplo, doenças na tireoide, sífilis, né? Que são causas de demência reversíveis, deficiência de B12, né? São causas potencialmente reversíveis em pacientes jovens. A gente acaba investigando, fazendo todo um check-up nesse paciente, né? Hoje em dia menos, né? Mas antigamente era muito comum essa demência associada à sífilis, né? Hoje, como a sífilis é uma doença de fácil diagnóstico e fácil tratamento, cada vez menos a gente costuma ver demência relacionada à sífilis, né? Mas os transtornos de humor, assim, sem dúvida, são... Maior causa de esquecimento? Maior causa de, entre aspas, esquecimento da população adulta. Sim. Isso, sem sombra de dúvida. É uma geração muito ansiosa, uma geração muito... que, como você falou, ela perde o sabor do presente porque ela vive o seu futuro e 90% das suas ansiedades não acontece. 90% da nossa ansiedade não acontece, né? Só que a gente sofre. O paciente sofre e é complicado. É complicado você dizer para ele, você vai melhorar, você tem que tratar isso aí. Temos que colocar a casa em ordem. É um trem que descarrilhou. Você tem que voltar, tem que tratar a causa.